conquista essa identidade e quando a gente perde? Eu acho que a gente, primeiro que identidade é algo que é único. É o meu... É o teu DNA. É o teu DNA, tá? E o que acontece é que a gente esquece disso e a gente começa a culturalmente achar que eu só serei completo se tiver alguém. Isso é muito forte. Isso é colocado de uma maneira muito intensa. Até, né? E é vendido. O mito do amor romântico. Qual o mito do amor romântico? Metade da laranja. O mito do amor romântico. Qual é o mito do amor romântico? Você vai ter uma pessoa que vai te dar apego, ou seja, você vai dar coisas para ela e vai ter também cuidado dessa pessoa, vai te dar tranquilidade, acolhimento, vai te dar sexo do bom. Você acha possível essas três coisas ao mesmo tempo sempre? Não! Até porque esses 3 circuitos no cérebro são circuitos totalmente diferentes. Então, se eu estou acionando um, eu não estou acionando o outro. Tipo aquele cara com os pratos, vários pratos... Você tem que ir rodando um aqui, roda outro. Exatamente, eles não vão rodar sozinho o tempo todo. Eu tenho que ter uma maestria para fazer aquilo, muito treinamento. Então te vendem que isso aí é o que tem que funcionar. Mas a gente sabe que, por exemplo, o circuito do sexo bom, ele tá muito bom no início, na paixão. Né? Depois eu vou ter que batalhar para que esse sexo continue bom, porque ele vai tender a desvar. O apego é uma coisa, por exemplo, se eu trato você bem esperando que um dia você me trate bem, pode não ocorrer. Mas eu posso batalhar para dizer exatamente assim, poxa, não tá legal. Aquele dia que eu não tava legal, eu achei que você podia ter me dado mais força. Isso tudo, relação dá trabalho. Poxa. É que nem criar filho. Quem disse que criar filho não dá trabalho? Filho dá um super trabalho, é um grande amor. Né? Então eu acho que as pessoas começaram a comprar relações como se fossem scripts. Não, eu vou fazer isso, vou encontrar um cara, uma mulher assim, uma fórmula, tá tudo certo, consegui. Se eu fizer isso. É que nem serviço público. Passou, agora deixa que roda. Não roda. Se você deixar tudo rodando, as coisas se desfazem. Não precisa nada. Você tem um jardim. Se você não cuidar, meu querido, ele acaba. Se o carro não entrar em manutenção, ele acaba. Então, assim, as relações também são assim. E precisam ser nutridas. O problema é que nas relações, você começa de uma maneira. Não é possível que um casal, ao mesmo tempo... mude simultaneamente. Um vai crescer mais intelectualmente, o outro vai crescer mais fisicamente, financeiramente, e isso tem que ser muito colocado. Espiritualmente, é muito difícil. Agora, se você não aposta na tua identidade, não ajuda o outro a manter o dele, porque uma relação bacana é você aprender a ser 2 sem deixar de ser 1. Verdade. Então, se você joga tudo numa relação, esquece. O dia que a relação acabar, você acaba. Você perde metade da sua identidade. É como se fosse perna. Eu costumo dizer que a gente tem 2 pernas. Uma é profissional, outra é afetiva. Você tem que equilibrar as duas. Se você hipertrofiar uma e a outra ficar toda magrela, não tem jeito. Uma hora você vai ficar manco. Você vai mancar. Você tem que trabalhar as duas coisas. Agora, o grande problema é quando um dos dois não vai se desenvolvendo simultaneamente. E aí tem uma terceira. Acontece muito. É a maioria o que acontece. Por quê? Porque aí a pessoa fala, não, porque você tá fazendo, aí eu tô parada. Tá parada porque não fez projeto também. Porque a questão o grande casal é aquele que você tem projetos e um ajuda o projeto do outro. E torce. É que nem amigo. Amigo que aparece só quando você tá doente é até bom. Mas o amigo que torce pelo teu sucesso, esse é muito mais amigo. Verdade. Porque todo mundo quer ver o outro bem, mas não melhor que ele. Então é muito fácil um amigo, quando você tá mal, chegar e dar tapinha nas costas. O que você tá precisando? Porque ele se sente superior. Isso é do ser humano. Agora, é muito difícil você ter um amigo que vê o sucesso do outro e fala, cara, tá arrasando. Bacana, assim, de sentir bem pelo sucesso do outro. A gente sabe que não é tão assim. Então, por exemplo, o sucesso é um preço caríssimo. Poxa. É um preço caro. Outro dia eu tava brincando que o sucesso é uma escada.
E uma escada que deve ter para mais de 10 degraus, mas é assim, frustração, erros, dificuldades, inveja, traições, isso tudo tá nos degrauzinhos. Mas aí quando você chega lá, todo mundo quer o teu lugar, mas não sabe o degrau que você pegou. Todo mundo querendo ocupar isso daí, não sabe o preço. Não sabe o preço. Você chegou a ver um áudio do Whindersson que viralizou esses dias? Não. Um áudio dele, ele mandou pra mãe dele, que ele falando que nunca quis ser rico, né? E as pessoas não entendem esse negócio. Ele falou assim, não é que não queira ser rico, mas o problema é que quando eu era rico, quando eu era pobre, meus pais eram pobres também. Então, ele se sente ocupando a cabeça, ocupando tudo que ele tem que fazer pelos pais e pelas pessoas que dependem dele. Porque pra ele não precisaria de tanto, né? Eu acho o Whindersson, eu sou fã do Whindersson. Também sou. Como pessoa. Eu acho que ele é um cara muito à frente da gente. Em termos mentais, não tenho a menor dúvida. Ele aguenta porrada de um jeito que eu não entendo, né? Sabe por quê? As pessoas parecem que Dizem que odeiam ele de graça. Eu não sei, quem odeia não consegue fazer a leitura do Whindersson. Eu adoro o Whindersson, sempre gostei, sempre observei, gosto do ser humano. Acho que em alguns momentos ele deu uma bailada na curva, porque todo mundo dá uma bailada na curva, principalmente quem não tinha nada e passa a ter tudo. Mas teve um momento ali que ele botou o carrinho de novo pra pista. Verdade. E ele tá dando tanto sentido e propósito à vida dele. Cara, ele é um cara que pensa demais nos outros, assim. Isso é verdade. E em mudanças reais. Ele agora estava com um projeto de educação, que é uma coisa que ele tá pensando para quando ele nem mais estiver aqui. E aquilo ali, para pessoas meio autodidatas. Ele é super autodidata. Ele é um cara multitalentoso. E é um cara que eu vou te dizer, ele já passou por tantas, que ele meio que Rock Balboa, você... Quanto mais bate, você é o que você aguenta apanhar. E eu acho que ele já apanhou demais. Poxa. E tá imune. Eu acho maravilhoso, porque ele tá livre pra fazer o que ele quiser. Eu sou fã, sou suspeita pra falar do Whindersson. E como que a gente aprende essa resiliência de... Porque a vida bate, né? Tem muita E vai bater sempre. A vida bate forte. De onde vem essa resiliência? Essa vontade de se levantar? Porque tem muitas... Vou falar a verdade, tem muita hora que dá vontade de você ficar quietinho no seu canto. Vou deitar aqui, não quero mais acordar. E aí? Mas olha só, eu sempre penso assim... se você ficar quietinho, primeiro que não é da sua essência ficar quietinho. Vamos lá, vamos falar da gente. A gente é inquieto, não consegue. A gente é um bicho inquieto. Então assim, eu vou estar me traindo. Né? E se eles conseguirem fazer com que eu não seja eu, ou você não seja você, aí a gente falhou, cara. Falhou totalmente. Porque assim, pode falar o que quiser, pode me chamar do que quiser. Eu levanto todo dia porque eu sei pra onde eu tô indo. Independente do que as pessoas falem ou achem. Às vezes você tem que lembrar por que você começou as coisas, né? Sempre. Porque é difícil. Sempre. E lembrar que você teve muitos dias que você rezou pra você estar onde você tá. Isso é maravilhoso. E aí é aquela hora que você fala assim, não, vamos lá, deixa. Eu sou uma pessoa que eu só ouço crítica de pessoas que eu sei que gostam de mim. Por exemplo, uma coisa que eu vou ser eternamente grata a você. Assim que eu comecei meu podcast, no Pod People, a gente botava a thumb com o rostinho do convidado. Você botou assim, você me mandou um WhatsApp e falou assim, bote o seu rosto e da outra pessoa. Eu falei, cara, esse cara é generoso. Aí eu fui pra equipe, ele tá certíssimo. Então, são coisas assim que você vê que isso é generosidade. Porque você não precisava fazer aquilo. Você não precisava fazer nada daquilo. Mas você fez por quê? Porque é a sua natureza. Isso volta pra você, não pela Bia, volta do mundo. Eu acredito nisso também. Volta, entendeu? Então, como é que você aprende depois que você separa? Você lembra de quem você era. Ou quem você sempre foi. Mas é fácil se perder também, né? É fácil, mas se você não lembrar que você sempre existiu antes da relação... aí você vai estar traindo a você. É como se você tivesse que... Peraí, antes disso tudo acontecer, eu já era eu. E quais eram os meus sonhos? Eles estão aí, eles continuam. O que me anima e o que eu falo para as pessoas também que estão passando por momentos difíceis é que quando você tá no fundo do poço, você tá no olho do furacão,
e depois você vê 2, 3 anos depois e olha pra aquilo e fala, cara, aquilo não foi nada perto do que eu passei depois ainda. Você passa coisas piores e quando você lembra o sentimento que você tinha com aquela coisinha, né? Por isso que a gente não pode também, às vezes, merecer o que as pessoas estão pensando. Fala, pô, como que a pessoa tá sofrendo por causa disso? Ela tem tudo. Você não tem ideia daquela luta, né? Mas tem uma coisa no cérebro muito interessante. Todo mundo tem uma fênix em si. Isso já descoberto por pesquisas. Uma capacidade de se regenerar, se fosse assim, mentalmente. Não é regenerar, mas se autofazer. O que acontece é que quando você está numa situação dessa, tem uma hora que tem um circuito que, se você deixar acionar, aciona da seguinte maneira: não suporto mais estar assim. Quando você dá esse comando pro cérebro, não dá para ficar assim. E você vai pra ação. Mola no fundo do poço. Mola no fundo do poço. Você tem capacidade de mudar.